Boa noite. Muito bom, queridos, alegria poder cultuar mais uma vez com você hoje à noite. É um dia especial para a nossa igreja, um dia onde a gente vai começar uma nova mensagens. É assim que nós trabalhamos aqui na Rede, série de mensagens, e deixamos a Bíblia, a Palavra de Deus, ensinar a igreja, exortar a igreja, encorajar a igreja, e esse é o nosso desejo, crescer e aprofundar a Palavra de Deus. E nós estamos então hoje mais um dia, mais um domingo. Muito bom rever alguns de vocês novamente, pela segunda, pela terceira, pela quinta, pela 20ª vez. Muito bom rever alguns aqui, talvez pela primeira vez. Que bom que você veio cultuar Jesus com a gente hoje. Que bom que você aceitou o desafio, o convite de vir conhecer uma igreja cristã. Talvez se você não é um cristão, não é do meio, você deve ter ficado com um pouco de medo em aceitar um convite assim. Fique tranquilo, eu também ficaria. Mas que bom que você teve coragem para vir, para conhecer um pouco do nosso trabalho. E muito mais do que você nos avaliar a partir do louvor, que foi muito bom por sinal, obrigado pessoal da banda. Nos avaliar a partir da estrutura, do ar-condicionado. Eu quero que você nos avalie a partir do quanto você vai perceber de Jesus em nosso meio. A Rede é uma igreja onde nós queremos sempre colocar Jesus no centro. Onde sempre as mensagens e a palavra vai ser apontada para Ele. Não pessoas, não pastores, não liderança, mas Jesus Cristo. Nosso desejo é que você conheça mais a Jesus. Então que bom que você veio. Talvez você hoje está muito feliz, talvez seja um flamenguista e está feliz, vibrando. O Flamengo ganhou mesmo, é isso? O Flamengo ganhou hoje? Quanto que foi o jogo? Fala alguém no ponto aqui eletrônico para mim. 2-1 para o Flamengo, joia. Então foi campeão carioca, muito legal. Alguns talvez estão um pouco tristes aqui, os tricolores presentes, tá bom? Faz parte, acontece, mas eu imagino que a maioria deve estar feliz, porque em geral a maioria é flamenguista, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo, embora não seja flamenguista, eu sou de São Paulo, então eu sou São Paulino, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Eu queria até que eu nasci flamenguista, né? Analfabeto, sem dinheiro, pobre, né? Mas depois... Brincadeiras à parte, vamos lá. Queridos, graça e desgraça, tá bom? Esse é o tema que nós escolhemos, esse é o tema criativo que nós escolhemos para estudar um livro precioso das Escrituras, que é o livro de Juízes, tá bom? E nós temos alguns desafios ao estudar Juízes, alguns desafios nós temos ao estudar Juízes. Acho que vai ser colocado, joia, muito bom. Diferente de Efésios, a nossa última série foi Efésios. Efésios era uma carta escrita para uma igreja, um contexto que se assemelha ao nosso, porque nós somos uma igreja, com princípios muito claros, com o evangelho sendo explicado e aplicado, por isso até o que cremos, como vivemos. Então foi um tempo muito especial para a igreja estudar Efésios. Mas diferente de Efésios, nós encaramos aqui uma narrativa histórica. Juízes é um livro, ele é uma narrativa, é uma história sendo contada, uma história real, uma história que aconteceu, e nós temos desafios ao estudar essa história. Porque o desafio nosso como igreja, é à medida que nós vamos lendo o texto, nós temos que procurar e tentar encontrar o ponto central daquela passagem, e a partir daquele ponto central, tentar aplicar e encontrar princípios para as nossas vidas. É um desafio ler e estudar o Antigo Testamento, porque muita coisa daquilo que é narrado, nos choca, nos escandaliza algumas vezes. Alguns talvez vão se deparar com textos que você não tinha a mínima ideia que estão na palavra de Deus, mas é uma narrativa. É uma história sendo contada, é a história nua e crua, e com um agravante, com o agravante do pecado, porque é uma narrativa que descreve a desgraça humana, que descreve sim as mazelas do homem, a condição do homem, e como que um homem sem Deus vai levando a sua vida, e a Bíblia não omite isso. Essa é uma narrativa, e Juízes é essa narrativa. Agora, quando nós nos propomos a estudar o Antigo Testamento, nós temos que evitar alguns erros que são bem comuns, que pessoas costumam cometer.
O primeiro erro comum é você ler o texto bíblico sempre procurando encontrar ali exemplos a ser seguido. Nós temos geralmente um desejo de sempre procurar um modelo do herói, de uma referência. Talvez a gente aprenda isso desde criança. Ao ensinar alguns textos do Antigo Testamento para as crianças, sempre elevando as figuras bíblicas num patamar de heroísmo, de um grande exemplo a ser seguido. Mas quando você se depara com o texto bíblico, você vê que nem sempre é assim. Porque até mesmo homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da Bíblia, embora tenham áreas que podemos imitar e se espelhar, existem outras áreas até mesmo que nos chocam e que não servem nem um pouco de referência. Mas está lá, está descrito lá. Por exemplo, quando você ensina sobre a vida de Davi, e você diz para as crianças, olha, vocês têm que ser como Davi quando crescer. Se a criança for um pouquinho mais esperta, vai perguntar, mas que parte de Davi que a gente tem que ser quando crescer? Porque a Bíblia conta boa parte da história de Davi e conta coisas que, olha, eu só posso falar sobre depois das 10. Algumas coisas que Davi fez não é legal, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Em segundo lugar, um outro problema é que nós lemos normalmente sem ler o contexto. E queremos aplicar instantaneamente já no nosso contexto aqui. Você lê e tenta, obviamente, querer aplicar aquilo sem entender um contexto maior, sem entender o princípio por trás daquela narrativa. Isso é um grande problema. A gente tem o costume de pegar, às vezes, e abrir a Bíblia e querer ler passagens assim aleatórias, achando que vão ter ensinamentos ali práticos. E não é assim. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Conhece a história daquele cara que diz, não, agora eu vou começar a ler a Bíblia. E ele falou assim, Deus, eu vou orar aqui, eu vou abrir um texto, e o texto que eu abrir vai ser assim o princípio, o ensinamento do Senhor para mim. Então ele fechou o olho lá, ele orou, aí ele abriu e leu. Então foi Judas e se matou. Ele fechou, peraí, Jesus, está errado, calma aí, espera assim, agora vai, hein? Agora vai, eu vou abrir, vou ler, e vai ser o princípio para mim. Então ele abriu o texto e disse, vai tu e faça o mesmo. Né? Percebe? Com essa história? Ele fechou, peraí, que é isso? Deixa outro aqui, dele abriu outro e disse, o que tem que fazer, faça depressa. Aí ele falou, não, esquece de ler a Bíblia, não, né? Alguns lidam assim, e vão abrir assim, achar que é ler e tentar aplicar aquilo, e não é assim que funciona. Principalmente em passagens do Antigo Testamento. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa expansão da nação de Israel. E, por exemplo, existem algumas ordens muito específicas para a nação de Israel, que não replicam e que não reproduzem, e que não é um princípio para a gente aqui como igreja. Nós vamos ler aqui, por exemplo, textos onde Deus diz para a nação, aonde você for e pisar, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali você possuirá. Já pensou se você pega esse texto e aplica diretamente assim? Será que é assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Eu testei. Eu fui lá no Alphaville, pisei um monte de terreno lá, não funcionou. Tá ok? Você pode pisar, pular, rolar, fazer o que você quiser no terreno. Não é assim que funciona. Não, mas está lá Deus dizendo, é promessa de Deus para mim. Aonde eu botar a planta dos meus pés, ali possuirei. A gente até canta música assim, à direita. Músicas, será que não é assim? E a resposta é não, não é assim. Você está pegando um texto fora de um contexto e se torna um texto. Bom? Então, tomar cuidado quando a gente estudar o Antigo Testamento, para não conhecer bem o contexto, procurar entender bem o princípio por trás. Um último alerta aqui, é você ler sem buscar conhecer e responder questões cruciais e importantes. Queridos, estudar Juízes vai ser um desafio para nós, como igreja, para mim como pregador. Porque nós vamos nos deparar com textos extremamente complicados. Com textos que nos chocam. Que vai nos deixar no mínimo horrorizados aqui. Loucura total, cara. Que vai te deixar assim mais apavorado e assustado do que ver o Flamengo ser campeão carioca, muito mais do que isso. E a gente precisa tentar ir a fundo para entender esse contexto e as explicações para questões cruciais. Por exemplo, nós vamos deparar com uma narrativa onde Deus manda matar pessoas.
Nós vamos ler narrativas onde Deus manda matar até mesmo crianças e mulheres. Isso é forte. Isso mexe com a gente. Agora, é a palavra de Deus. Precisamos lidar com textos assim. Precisamos aprender a explicar textos assim. Porque em tempos onde a nossa fé é testada, em tempos onde as pessoas querem nos pegar e perguntar para você por que você crê o que você realmente crê, você precisa estar preparado para responder acerca da sua fé. Então vamos sim ter que lidar com textos difíceis. Essa é a maravilha de pregar expositivamente, o texto todo. Eu não escolho o texto, está aqui, vamos lidar, vamos enfrentar ele. E assim a gente vai, com fé em Deus, pela graça de Deus, aprender. Amém, queridos? Estou na introdução ainda, tá bom? E ao estudar Juízes, nós temos outros desafios. Pode passar para mim aí, Mari. Nós temos desafio, por exemplo, como ler Juízes e compreender que ele faz parte de um processo maior da revelação de Deus, onde o foco sempre é Jesus Cristo. A Bíblia é um livro que fala sobre Jesus. Ele é o personagem principal da Bíblia. E em geral os contextos e textos sempre apontam para ele, para o Evangelho. Então teremos desafio de estudar um livro que foi escrito há 1200 anos antes de Cristo e perceber nele como que esse texto nos aponta para Jesus. Como que ele vai apontar a nossa igreja para Jesus, como eu disse aqui no início, ele sempre é o centro de tudo. Também devemos ler Juízes procurando Jesus, enquanto nós somos informados sobre quem é o homem, sobre quem nós somos e como que é o mundo ao nosso redor. Então, à medida que a gente se aprofunda no texto bíblico, é muito legal isso, a procura de Jesus, nós vamos descobrindo quem é a humanidade, quem é o homem, com Jesus ou sem Jesus, com Deus ou sem Deus, e como que é o mundo ao nosso redor. E vamos tirando ali sim lições e princípios preciosos. Antes de entrar propriamente no texto, nós precisamos compreender o contexto mais amplo de Juízes, tá bom? E para isso nós vamos começar de Adão até o próprio Juízes. Nós cremos que Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, para viverem perfeitamente com Ele. Se você conhece um pouquinho de história bíblica, você sabe, é uma crença cristã, onde Deus criou o homem perfeito, a mulher perfeita, sem pecado, e a melhor coisa que poderia acontecer com a gente, era se relacionar intimamente com Deus, era assim que acontecia com Adão e Eva. Gênesis escreve até que era tão maravilhoso isso, que Deus vinha no fim de tarde caminhar com eles, olha que beleza. Fazer uma caminhada na praia, com ninguém menos do que Deus, para bater um papo, para conversar, isso é maravilhoso. Mas infelizmente Adão e Eva fizeram uma escolha errada. E eles estragaram tudo. E eu já disse que algumas vezes, então entra Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 é lindo de se ler. Mas Gênesis 3 é uma tragédia. A gente lê com lágrimas nos olhos, porque a tragédia aconteceu. O homem se afastou de Deus. E poderia acabar ali a Bíblia. A história nossa poderia acabar ali. Uma história vazia e sem sentido, onde basicamente iríamos nascer, sobreviver a essa realidade maluca, reproduzir em alguns contextos e morrer, simples assim, vazio, sem sentido, mas Deus não deixou que fosse assim. Em próprio Gênesis 3, olha que loucura, lá no início, ele já promete que pela descendência de Eva, ele proveria um livramento, é o próprio Evangelho, Gênesis 3, capítulo 15. Então a Bíblia é uma história de como Deus vai trabalhar na história para nos livrar das nossas desgraças. A Bíblia é esse livro, de como que Deus atua na história e vai fazendo tudo para nos livrar dessa desgraça que é viver sem Ele e longe dEle, dessa existência medíocre sem Deus. Então Deus faz isso através do próprio Adão e Eva, Deus faz isso através de Abel, Deus faz isso através de Noé, e Deus ele faz isso através de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus ele chama Abraão lá do meio do nada, de Ur dos Caldeus, ele promete um povo, uma descendência para Abraão, e olha qual que era o plano, preste bem atenção, porque isso é muito importante. Para você entender bem Juízes, o que eu vou dizer agora é muito importante. Quando Deus chama esse homem chamado Abraão, ele faz uma promessa, e diz assim: Abraão, é o seguinte, eu quero que você me sirva, que você me siga, e para isso, eu vou te conceder uma descendência.
vou te dar filhos. E teu filho terá filhos, e os filhos deles terão filhos, e vai ser uma grande nação a partir de você. E sabe qual que era o plano? Olha que bacana. Essa nação será minha. Será a nação de Israel, o meu povo. Eu sou o único Deus verdadeiro, e eu, como Deus verdadeiro, vou ter um povo chamado Israel. E vai ser uma beleza, porque Israel vai me amar, e eu vou amar Israel. Israel vai me obedecer, e eu vou abençoar Israel. E todas as outras nações da terra olharão para Israel e falarão: cara, o que acontece com eles? Eles são diferentes, eles oram, e o Deus deles responde. Eles são abençoados, eles são prósperos, isso é maravilhoso. E as nações da terra irão querer descobrir sobre mim, sobre o Deus verdadeiro. Esse era o plano de Deus. Então começa com Abraão, passa para Isaac, para Jacó, para José. Mas mesmo Deus tendo um plano tão perfeito, de ter um povo para si, o homem continuava a insistir em caminhar longe desse Deus. E aí então, o bisneto de Abraão, José, ele é mandado pelos seus irmãos lá para o Egito, e ele prospera no Egito, se torna um governador do Egito, e leva a sua família para lá, a família de Abraão, a família de Israel. Então Israel começa a crescer aonde? No Egito. E se torna um povo grande, os egípcios olham isso não com bons olhos, está crescendo demais, vamos escravizá-los. E o povo de Israel então se tornou escravo por 400 anos no Egito. Mas o plano de Deus estava lá ainda. Eu vou abençoar esse povo, eu vou dar uma terra para eles. Então você conhece muito bem a história de Moisés. Moisés é levantado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e levar aquele povo para onde? Para a terra prometida, onde eles seriam o povo do verdadeiro Deus. E as nações da terra olhariam para Israel e iriam falar: uau, a gente precisa conhecer o Deus desse povo. Mas sabe qual é o problema? O homem continua a caminhar longe de Deus, caminhar em desgraça. E o povo de Israel então foi liberto do Egito, mas eles foram tão rebeldes que aquela geração se perdeu no deserto. Deus renovou a geração, ficaram 40 anos morrendo e vagando no deserto, até vir uma nova geração. O próprio Moisés morre, ele não entra na terra prometida, e Deus levanta um guerreiro, um grande homem de Deus, chamado Josué. E Josué então seria responsável em pegar esse grande povo, tá bom, mais de 1 milhão de pessoas, e entrar na terra prometida, a terra que Deus tinha para esse povo. E Josué então, ele dá esse primeiro passo de conquista. Essa terra era habitada por outros povos, eles precisavam conquistar, expulsar esses povos para se firmar naquela terra. E quando Josué está no final da sua vida, ele estava prestes a morrer, e esse é o contexto imediato do livro. Depois da morte de Josué, é assim que começa Juízes. Depois da morte de Josué, a gente vê um povo que estava prestes a entrar na terra prometida, mas um povo que começa novamente a bater cabeça e fazer coisas que não agradavam o Senhor. Então, queridos, esse é o contexto histórico e contexto imediato do livro de Juízes. Era um povo que vagou por anos no deserto, e que estava prestes a entrar na terra que Deus prometeu a esse povo, e a ordem era muito clara: expulsem quem estiver morando lá, vocês não podem ser influenciados por outros povos, porque eu serei Deus de vocês, eu irei abençoar vocês, eu irei com vocês. Mas Juízes vai descrever a não tão boa, como o povo não foi tão bem sucedido nessa empreitada. Eu sei que é um pouco longa a minha introdução, eu estou ainda em partes de introdução, tá bom? Mas eu quero compreender com vocês também o contexto teológico. Porque Levítico tem tudo a ver com o livro de Deuteronômio. Se você olhar aí para o livro de Deuteronômio, você vai ver que Juízes, ele apresenta uma grande afinidade com esse livro, porque Juízes deveria ser a aplicação prática do que é colocado em Deuteronômio. Aquilo que Deus estabelece de aliança com o povo, era para ser colocado em prática no livro de Juízes. Juízes era para ter um capítulo só, sabia disso? E não se chamaria Juízes. Talvez era para estar anexado ali a Josué, que seria o povo
pronto para entrar na terra prometida, e seria mais ou menos assim. Eles entraram, eles cumpriram o que Deus falou, eles obedeceram a Deus e acabou. Mas não. Juízes existe porque tudo que foi estabelecido em Deuteronômio, o povo não cumpriu. Olha, por exemplo, Deuteronômio 7:2, vai ser colocado aqui no telão. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus. Está claro, não? Vocês vão entrar e vão expulsar esses povos. E o que acontece? Eles não fazem. Olha, por exemplo, outro texto, Deuteronômio 12:13, por exemplo, 12:13. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Alguém ficou com uma dúvida nessa ordem aí? É Deus falando, vocês vão chegar lá, destruam tudo, destruam os falsos deuses, os ídolos, acabem com isso. Vocês vão ver o que o povo fez com respeito a essa ordem. Olha Deuteronômio 6 e 7. Isso aqui é loucura, vai ter uma pregação só sobre isso, vai ser pesado. Olha lá. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno, Deus falando, estejam com seu coração. Olha que forte agora. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A ordem está clara, não? Quando estiverem naquele novo lugar, conte para os seus filhos, ensine os seus filhos, repassem essas ordens para os seus filhos. Será que Israel fez isso? Parece-me que não. Olha Deuteronômio 7, 3 e 4. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. Está claro a ordem? Tá. Você consegue imaginar o que o povo de Israel fez? O texto continua, e aqui eu vou fechar. Deuteronômio 12, 6. Vocês não agirão, e aí Deus conclui, cada um fazendo o que bem entende. Deus dizendo para a nação, olha, vocês vão entrar nessa nova terra, e eu vou guiar vocês, será minha gente, poder, eu vou fortalecer vocês, eu vou dar as estratégias, eu vou conquistar por vocês. Não será segundo a vontade de vocês, será segundo a minha vontade. Mas sabe talvez qual é o lema principal de Juízes? Juízes capítulo 21, versículo 25. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Loucura, não? Todas as alianças que Deus propôs para o povo, parece-me que sistematicamente, em Juízes, o povo trata de descumprir uma por uma. Esse é o livro de Juízes. A gente vê em Deuteronômio um Deus gracioso, cuidando, dando ordens, instruindo o caminho, mostrando vão por aqui, vão por ali, tudo muito bem detalhado, como um Deus amoroso faz, um Deus gracioso, e um povo insistindo em caminhar em desgraça, e em estragar as suas próprias vidas, em descumprir cada ordenança de Deus. Então, queridos, Juízes, na verdade, é uma crise, porque a gente lida com a questão de pessimismo ou otimismo. Como ler esse livro? Como enxergar esse livro? Eu olho com otimismo para ele, ou será sempre uma tragédia, domingo após domingo, onde você vai sair até mal, pesado, porque, meu Deus, é só desgraça, não é verdade? Então, é claro que você pode ter um olhar pessimista para Juízes, um olhar talvez de um livro confuso, de muitas pessoas fazendo o que é errado, e poucas fazendo o que é certo. Tem um teólogo que chegou a resumir Juízes como um livro de pessoas desprezíveis, realizando coisas deploráveis. Se tornam cada vez mais corruptos e falhos. Será que é assim que a gente vai chegar a Juízes? Eu acho que não.
Eu acho que podemos ter uma visão mais ampla. E a visão mais ampla tem o Evangelho de Jesus em vista. Talvez uma visão equilibrada sobre o livro de Juízes é que, mesmo em meio à desgraça humana, nós conseguimos enxergar um Deus gracioso. Mesmo em meio à desobediência humana, nós conseguimos enxergar um Deus que insiste em dar passos em direção ao seu povo. E isso nos traz esperança. Um grande comentarista e pastor e teólogo que eu admiro demais, e sempre cito aqui, ele diz o seguinte, pode colocar aí, Mari. Se o livro de Juízes diz respeito a um Deus misericordioso e paciente, que trabalha incansavelmente em nós, isso, o próximo slide, isso mesmo, que trabalha incansavelmente em nós e por nosso intermédio, apesar de nossa teimosia em ir contra os seus propósitos. Em última análise, existe um único herói em Juízes, e ele é divino. Se lemos esse livro da Bíblia com um relato histórico que mostra Deus trabalhando para resgatar o seu povo indigno em meio à confusão causada pelo pecado e para livrá-lo dela, ele ganhará vida em nosso coração e em nossa mente e influenciará as circunstâncias da nossa própria vida. O texto de Juízes não é uma leitura fácil, porém é essencial para a época em que vivemos. Timothy Keller. Então, querido, nesse desafio que nós temos em resumir Juízes, nós poderíamos resumir dessa forma. Próximo slide. Juízes é um livro que descreve a desgraça humana como resultado do pecado e da desobediência a Deus. Enquanto percebemos a graça de Deus ao sempre caminhar em direção ao perdido, por causa de seu amor por nós e por sua própria glória. Essa talvez é uma boa descrição, um bom resumo do livro de Juízes. A desgraça humana e a graça de Deus. E eu tenho certeza que tem muito a falar conosco, tem muito a nos ensinar. Para você entender muito bem Juízes, ainda na parte introdutória, depois eu vou caminhar bem rapidinho para fechar hoje, existe um ciclo, que é o famoso ciclo vicioso de Juízes. E esse quadrinho, ele resume muito bem esse ciclo vicioso, esse ciclo de desgraça de Juízes, tá bom? 1, o povo se rebela. 2, Deus se ira, porque Ele é justo, porque Ele é santo, Ele deve se irar contra o pecado. 3, sobrevém a opressão inimiga. Deus permite então e disciplina ao seu povo e permite que os povos vizinhos o subjuguem, tá bom? 4, o povo então é subjugado, escravizado, morto, sofre. Então eles fazem o quê? Eles clamam. Eles clamam a Deus em arrependimento, pedindo perdão, eles clamam, e aí então é proporcionada a salvação por meio de um juiz escolhido. Talvez essa palavra juízes não é nem a melhor palavra, a melhor tradução. Talvez a melhor palavra seria de fato salvadores. Deus levanta um libertador, um salvador para libertar o povo. Depois que eles libertam, vem um tempo de paz sobre a terra, o juiz morre, e depois que o juiz morre, o que acontece? O povo se rebela. E depois o povo se rebela, Deus se ira, e esse é o ciclo. Você vai ler Juízes comigo, vai estudar comigo, e você vai ver que esse é infelizmente um padrão estabelecido ao longo de todo o livro. Tá bom? Então, agora sim, vamos entrar então no capítulo 1 e ver por que disso. Olhar para o capítulo 1 e ver quais são as razões que o povo viveu esse ciclo. Quais foram os motivos que levaram o povo a viver realmente na desgraça. Como que um povo que tinha tudo para prosperar, tudo para ser realmente feliz, tudo para ser um povo próspero e abençoar outras nações e ser um exemplo às outras nações, como que um povo desse conseguiu estragar tudo e foi viver na desgraça? E a resposta não está no capítulo 1, e a resposta é por causa de uma espiritualidade medíocre. Como nós vamos ler Juízes, o texto vai ser sempre um texto longo, porque por causa da narrativa. Então nós vamos sempre nos deparar aqui com longos trechos de leitura, com nomes muito esquisitos, muito diferentes aqui, tá bom? E a gente vai ler para ser edificado e transformado pela palavra de Deus, tá bom? Eu vou ler aqui na versão NVI, que é a mesma versão que está colocada aqui. Você pode acompanhar comigo ou na sua Bíblia ou no telão, tá bom? Eu recomendo sempre você trazer a sua Bíblia
E se você usar o celular, eu recomendo você botar em modo avião para você não se distrair durante a pregação, mas deixar sempre aberto a Bíblia, o celular, porque nós vamos voltar constantemente para o texto, tá bom? Aqui, embora eu goste de pregar muito 3 pontos, não é aqueles famosos 3 pontos de ler o texto, sair do texto, nunca mais voltar para o texto. Aqui não. A gente quer sempre voltar para o texto e ser edificado, então isso é importante, tá bom? Então você pensa em comprar uma Bíblia, a versão que a gente usa aqui na Rede é a NVI, Nova Versão Internacional. Isso pode te ajudar a comprar a mesma versão que a gente utiliza aqui, tá bom? Diz assim então a palavra de Deus, vamos enxergar aqui um pouco dessa espiritualidade medíocre do povo. Diz assim, olha: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Olha que beleza. Então, Adoni-Bezeque, esse ó que beleza não está aqui, tá? Foi uma frase minha só, tá bom? A gente está procurando, mas onde é que está o ó que beleza? Não está na minha versão, tá? Foi só um comentário meu, tá? Verso 7, então, Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus, que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamado Kiriate Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriate Sefer. E disse Calebe: darei minha filha Axa, em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ele desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente. Já que o Senhor me deu as terras no Neguebe, dê-me também as fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. 17. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dado a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. Os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhes deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, e de Taanaque, o de Dor, e de Ibleã, de Megido,
nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Aser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Acazibe, Elba, Afeg e Reobe. E por esse motivo, o povo de Aser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo também vivia entre os cananeus que habitavam a terra, e aqueles que viviam entre Bet-Semes e Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia da subida de Acrabim até Selá. Capítulo 2. O anjo do Senhor subiu de Gigal a Boaquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês, eles serão seus adversários e os seus deuses, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boaquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ufa! Falta só mais 20 capítulos, estou brincando, né? Talvez alguns nunca leram uma Bíblia esse ano tanto assim, né? Espero que sejam poucos. Vamos orar. Senhor, nós temos ainda poucos minutos, mas a gente quer refletir um pouco sobre esse texto e o que o Senhor tem a nos ensinar com ele, Deus. Nos conduza, por favor. Em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Espiritualidade medíocre. Espiritualidade medíocre. Eu quero ver com vocês rapidamente, por causa do nosso tempo, 3 evidências de que nós estamos desenvolvendo um relacionamento medíocre com Deus e a esperança do Evangelho. Sei que minha introdução foi longa demais, é a primeira da série, por favor tenham paciência, não será sempre assim. Eu ainda pretendo manter o nosso horário de 1h30 de culto, acabar 8h30, vamos ver, tá bom? Mas eu quero conversar com vocês rapidamente sobre 3 evidências de que estamos desenvolvendo um relacionamento medíocre com Deus e a esperança do Evangelho. Porque eu creio que esse foi o motivo principal que fez com que o povo de Israel fosse um povo que vivesse em desgraça e buscasse a desgraça. E essas evidências, elas são importantes, tratar do texto bíblico, porque eu creio que ela tem tudo a ver com a gente. Então, rapidamente, deixa eu ver com vocês quais são essas 3 evidências. A primeira evidência é a seguinte. A primeira evidência que nós estamos desenvolvendo uma espiritualidade medíocre é que quando nós começamos a obedecer a Deus parcialmente. A primeira evidência de que você, de que eu, de que a nação de Israel desenvolvia um relacionamento medíocre com Deus era o fato de obedecerem a Deus parcialmente. Quando eu falo mediocridade aqui, eu me refiro no sentido pejorativo, no algo mediano, tá ok? E a gente percebe esses elementos na nação de Israel desde o início. Se você olhar logo para os primeiros versículos de Juízes, você vê que mesmo que o povo aqui, ele parece, obviamente, quando ele começa aqui o capítulo 1, você percebe a ordem muito clara de Deus para a nação.
Logo no verso 2, olha comigo. O Senhor disse: Judá será o primeiro a atacar, eu entregarei a terra em suas mãos. Está claro aqui, não? Está claro nesse momento, deixa eu aqui só achar, joia. Está claro nesse momento que Deus deixou muito clara a ordenança. Vocês estão prestes a entrar na terra prometida. E quem vai começar será Judá. Judá atacará primeiro, essa foi a ordem de Deus. Eu entregarei o povo nas mãos deles. Judá atacará a parte que lhe pertence, porque eu prometi. E o que acontece logo no verso 3? Logo no verso 3, você já vê Judá se preparando para a guerra, indo guerrear e vencendo pelo poder de Deus, certo? Não. Logo no verso 3, você vê: então os homens de Judá disseram a quem? Aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutaremos contra os cananeus. Iremos depois com vocês ao território que lhe foi dado. Aqui a gente começa a perceber desde o início a obediência parcial da nação de Israel. Deus diz: podem ir, eu estou com vocês, deem o primeiro passo. Eles falam: beleza, tranquilo, Senhor, é para ir, beleza então. Ô Simeão, você vai comigo? Mais ou menos assim. A ideia é justamente que, talvez do ponto de vista militar faz sentido, mas do ponto de vista espiritual é falta de fé. Deus disse a Judá: vá, eu irei contigo. Judá disse: beleza, mas Simeão, você pode me acompanhar? Judá, desde o início, começa a obedecer parcialmente. E queridos, você vai ver que esse se torna um padrão de toda a nação de Israel. Em todo o capítulo 1, no verso 25, no verso 27, em todo o capítulo 1, você vê o povo cumprindo as ordens de Deus, mas sempre de maneira parcial, sempre de maneira incompleta. Isso revela que uma espiritualidade medíocre, um relacionamento medíocre com o Senhor. Isso revela incredulidade. Nós vemos aqui Israel tentando assegurar pela força humana o que Deus já garantiu. Deus prometeu que faria, e o povo obedece, pero no mútil. É sempre parcial, é sempre pela metade, é sempre com um mas. E talvez esse é um dos motivos principais pelo qual o povo experimenta tanta desgraça. Porque começou errado. E sabe o que começou errado? O relacionamento deles com Deus. A espiritualidade que estavam desenvolvendo com o Senhor era uma espiritualidade falha, pela metade, medíocre. E isso fez com que o povo falhasse e caísse tanto, e vivesse em desgraça. Mas como diz o nosso tema, ainda assim nós podemos ver a graça de Deus. Porque mesmo com a meia obediência do povo de Judá, ainda assim você vê Deus abençoando o povo e fazendo eles avançarem na terra prometida. Mesmo com a desobediência da maior parte do povo, ainda assim te vê alguns relances de uma espiritualidade real, de Caleb, de Otoniel, de Axa, filha de Caleb, onde cumprem de fato a ordem de Deus, onde realmente fazem inteiramente o que Deus manda, é relatado aqui no capítulo 1, onde Axa, filha de Caleb, decide se firmar e ficar naquela terra, e pedir as fontes de água para o pai, e permanecer ali, criar raízes ali. A gente percebe sim relances de obediência real, mas apenas de algumas pessoas. Em geral, o povo, infelizmente, obedece a Deus parcialmente. E isso, queridos, infelizmente é um sinal de uma espiritualidade medíocre. E quer saber? É a realidade que nós vivemos hoje em dia. Onde o povo de Deus é mais ou menos o meio povo de Deus. Onde talvez a ordem da vez é justamente essa obediência parcial. Onde muitos de vocês, embora saibam o que devem fazer, fazem pela metade algumas coisas. Obediência parcial revelando uma espiritualidade medíocre. Mas tem mais. Em segundo lugar, a gente vai ver também que desenvolvemos uma espiritualidade medíocre quando começamos a racionalizar,
quando começamos a racionalizar. O capítulo 1, mesmo com a obediência inicial de Judá, tá bom? E eles vão cumprindo assim, meio que aos trancos e barrancos, mas vão cumprindo o que Deus ordenou, mesmo sendo meia obediência, mas eles vão fazendo, eles vão expulsando. Erraram no início em não confiar plenamente em Deus, mas ainda assim Judá consegue concluir essa tarefa. Eles vão expulsando, e até o verso 19 é uma boa narrativa. Até o verso 19 você percebe as coisas acontecendo e funcionando, ainda com a minha obediência inicial. Mas no verso 19 há uma reviravolta. Porque Judá, que estava indo tão bem, infelizmente passou a vacilar no verso 19. Olha o que diz o verso 19. O Senhor estava com os homens de Judá, graça. Olha que beleza. Agora a continuação do verso 19. Eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales. Por quê? Pois estes possuíam carros de guerra feitos de ferro. Ao mesmo tempo que a narrativa mostra Deus apoiando o povo, que mostra Deus estando com o povo, no mesmo verso, a gente percebe um povo que não confia no poder de Deus. A gente percebe um povo que começou a comparar a força deles com a força dos seus inimigos, os recursos deles com os recursos dos seus inimigos. E aqui a gente começa a ver um povo que não obedece a Deus por completo, um povo que é medíocre na sua obediência. Por quê? Porque eles começaram a racionalizar as circunstâncias. Racionalizar é você olhar para as circunstâncias com raciocínio lógico, com a quase que, às vezes, muitas vezes com um bom senso, mas desprovido de fé, desacompanhado da confiança em Deus. Eles estavam indo bem, mas quando eles viram os recursos, disseram: não vai dar. A gente foi bem até aqui, estava indo bem, né? Erramos lá no início, foi meio obediência, mas Deus ainda assim nos abençoou, foi gracioso, mas agora não dá não. Eles têm muitos carros e a gente não tem. Quantos aqui? Não, a gente não tem nenhum. Eles têm muita gente, a gente tem menos. Eles começaram a racionalizar, começaram a fazer contas. E ao fazer essas contas, revelou uma espiritualidade medíocre. Revelou uma covardia, revelou falta de fé. Queridos, em Josué, há uma promessa de Deus, Josué capítulo 17, versículo 18, que Deus diz claramente, olha o que Deus diz em Josué 17, 18, Deus dizendo: os montes cobertos de floresta serão de vocês, vocês limparão o terreno, será de vocês. Embora os cananeus possuam um carro de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Deus prometeu, Deus foi claro, Deus foi específico. Vocês poderão expulsar os cananeus que possuem carro de ferro. Eles não serão problemas para vocês, porque eles não são problemas para mim, para o meu poder. Mas nós vemos aqui um povo racionalizando e revelando a sua falta de fé, revelando a sua espiritualidade medíocre, revelando a sua incredulidade. Agora, sabe qual é o problema de racionalizar? Sabe qual é o problema de você dizer: eu não consigo? É porque Deus disse que eles conseguiriam. E quando você diz eu não consigo, alguém está mentindo. Ou você ou Deus. E eu tenho quase certeza que é você nessa história. Não? O povo diz não dá, mas Deus disse que daria. Por que racionalizar? Por que fazer conta? Por que falta de fé? Por que meia obediência? Por que contar desculpas? Por que inventar historinhas para justificar a sua desobediência? Por que inventar desculpas para justificar a sua incredulidade? Por causa da sua espiritualidade medíocre. Quando você racionaliza e diz eu não consigo, na verdade isso revela uma espiritualidade medíocre que diz eu não quero. Eu não consigo vencer os carros de ferro. Deus responde: vocês conseguem, é pelo meu poder. Eu prometi para vocês, eu vou cumprir. Vocês conseguem porque eu vou conseguir por vocês.
Eu farei. Aliás, se você continuar a leitura de Juízes, você vê que no capítulo 4, o que acontece? Eles vencem esse povo. Eles vencem os poderosos homens com carros de ferro. Ou seja, não é que eles não conseguiam, é que eles não queriam. Isso revelando o quê? Espiritualidade medíocre. Toda vez que você diz, eu não consigo lutar com esse pecado, ele é mais forte do que eu. Eu não consigo mudar de atitude. Eu não consigo deixar esse hábito. Eu não consigo agradar a Deus nessa área. Na verdade, são apenas desculpas que revelam que você realmente não quer. Porque pelo poder de Deus você consegue. Talvez pelo seu poder é verdade, você não consegue. Mas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Jesus Cristo, você consegue. Quando o povo racionaliza e vai para a meia obediência e vai para a incredulidade, isso revela uma espiritualidade frágil, uma espiritualidade medíocre, que está indo a passos largos para a desgraça. E aqui Deus graciosamente nos alerta contra os perigos de uma espiritualidade medíocre. Deixa eu mais uma vez citar o Keller, nesse trecho. Olha o que ele diz. Talvez nos achemos incapazes de fazer muitas coisas, quando na realidade nos recusamos a fazê-las. A maior parte do livro de Juízes mostra que Deus nos é fiel, apesar de nossa desobediência. E isso é reconfortante. Mas Juízes também mostra que Deus, em sua graça, insistirá em acabar com o nosso fingimento em relação aos nossos motivos e atitudes. E esse é o nosso desejo. Que Deus graciosamente atue em nossas desgraças, em nossas desobediências, em nossa espiritualidade medíocre. E você pare de dizer, eu não consigo abandonar tal prática, eu não consigo parar de pecar nessa área, e passa a depender da graça transformadora de Deus para mudar. Porque Ele vai estar contigo, Ele vai caminhar com você. E por último, queridos, nós desenvolvemos uma espiritualidade medíocre quando fazemos concessões em áreas que nós não deveríamos fazer. Isso é triste demais no primeiro capítulo de Juízes. A ordem era clara. Vocês entenderam muito bem. Eu li Deuteronômio com vocês, os trechos que Deus fala tantas coisas, não? Expulsem, destruam, ensinem, não ajam por conta própria, mas dependam de mim. A ordem era tão clara. Mas você percebe o tempo todo o povo fazendo concessões em áreas que eles não poderiam fazer. Verso 21, olha para a sua Bíblia aí. Verso 21, você vê os benjamitas. Eles deixaram de expulsar os jebuseus. A ordem era qual? Expulsem. Eles abriram uma exceção aqui. Verso 22 ao 26, conta a história da tribo de José. Eles expulsaram os cananeus? Não. Eles fizeram um acordo com um camarada, tá bom? Já mostrando já que não confiaram em Deus, fizeram um acordo com um camarada, pouparam a vida desse cara, dessa família, e olha o que aconteceu. Esse cara formou uma nova cidade, que chamou do mesmo nome, olha que loucura. A ordem não era para formar novas cidades dos cananeus, mas eles abriram concessões, abriram exceções, e esse cara saiu daqui e formou uma nova cidade. Verso 27 e verso 28 é triste demais. Talvez é o ápice dessas concessões. Porque aqui Israel se tornou tão forte. O texto diz isso. Israel se fortaleceu, verso 27. Diz assim, olha. Eles estavam fortes, verso 28. E então eles expulsaram totalmente o povo da terra? Não. Então ele impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Essa era a ordem? Façam escravos? Não. Você vê aqui ao longo do texto o povo fazendo concessões. Agora, por que fizeram concessões? Porque era conveniente. Era muito mais fácil escravizar o inimigo do que expulsá-lo. Era muito mais fácil pegar o inimigo e botar ele para fazer trabalhos que eles tinham que fazer. Mas eles abriram concessões. E a conveniência suplantou a obediência. Na verdade, a gente encontra então aqui Israel se aproveitando de sua desobediência, tirando proveito
se beneficiando do seu erro, do seu pecado. E queridos, isso é muito sério. Verso 29, você vê que mais uma vez Efraim permitiu que os cananeus habitassem na terra. Verso 30, mais uma vez Zebulon obrigou a trabalhos forçados. Verso 31 e 32 é pior ainda. Asser, ao invés de permitir que os cananeus vivessem entre eles, foi o contrário. Os cananeus permitiram Asser viver entre eles. E cada uma dessas concessões iriam custar muito caro para a nação de Israel. Porque o próprio Deus diz que essas concessões estariam armadilhas para cada um deles, para cada um do povo. Queridos, isso é sério. Nós vivemos num tempo onde o povo cristão não para de fazer concessões, de dar novas brechas, novas diretrizes. Em áreas que teríamos que ser radicais, abrimos mão. Pequenas concessões. O nosso compromisso com o Senhor, damos pequenas liberdades que vão nos atrapalhando, que vão minando a nossa fé e que vai nos tornando medíocres com Deus. São pequenos detalhes, são pequenas concessões, são pequenas permissões que nós vamos dando, e isso vai nos destruindo, e isso vai revelando uma espiritualidade medíocre. Mas encerrando, e agora é de verdade, nós temos que falar sobre a esperança do Evangelho, porque é assim que a gente quer terminar esse texto. E no capítulo 2, a gente percebe um pouco do Evangelho ali no capítulo 2 de Juízes. Na verdade, não só no capítulo 2, mas mesmo em meio a tanta desgraça do capítulo 1, repara que o tempo todo, você percebe Deus agindo. Verso 2, Deus diz, eu vou entregar. Verso 4, Deus diz, eu entreguei. Verso 19, o Senhor estava com Judá. Verso 22, o Senhor estava com eles. Deus o tempo todo está agindo no meio do povo, mesmo em meio de mediocridade, mesmo em meio a meia obediência, mesmo em meio a concessões, mesmo em meio a... Deus está agindo o tempo todo. Queridos, é maravilhoso. É maravilhoso saber que mesmo em meio a vacilos, Deus continua dando passos em minha direção. Ele está presente, Ele está agindo, Ele está atuando. No capítulo 2, você percebe claramente Deus indo até o povo. Isso é lindo demais, queridos. Mais uma vez, podia acabar aqui no capítulo 1. Deus podia falar, meu Deus, ou melhor, eu mesmo, né? Porque é Deus falando com Ele mesmo, né? Deus podia falar assim, cara, eu fui tão claro para esse povo o que eles deveriam fazer. Eles fizeram tudo errado. Vou largar a mão. Mas não é isso que ele faz. Capítulo 2 começa dizendo que o anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Jesus foi até o povo, conversar com o povo, exortar o povo, mostrar o erro para o povo. Isso é o Evangelho, queridos. É Deus vendo a desgraça humana e se compadecendo, e dando um passo em nossa direção, e exortando, e corrigindo, e oferecendo nova vida, nova mudança. É assim que começa o capítulo 2. Que mesmo em meio à desgraça do homem, mesmo em meio a toda a tragédia humana, em desenvolver uma espiritualidade medíocre, o Senhor, Ele ama aquele povo, Ele dá passos em direção àquele povo. Ele exorta o povo, Ele chama o povo à mudança. Embora Ele sendo um justo juiz, e não permitindo que o povo continue em pecado, e não faz vista grossa para o pecado, Ele ainda assim demonstra o seu amor em dar passos em direção ao povo. E é justamente isso que Deus faz com a gente. Talvez alguns de vocês, tal qual como Israel, está desenvolvendo sim essa espiritualidade medíocre. Talvez alguns de vocês estão vivendo uma realidade de obediência parcial. Alguns de vocês talvez estão racionalizando o tempo todo. E tem todas as desculpas para a sua falta de fé, para a sua incredulidade, para o seu relacionamento chulo com Deus. Racionaliza tudo. Tem desculpa para tudo. Talvez alguns de vocês abriram concessões em áreas que você não poderia abrir.
abriu mão de preceitos, abriu mão de princípios, negociou valores inegociáveis, tal qual como Israel fez. E Deus, graciosamente, permitiu que você estivesse aqui essa noite, para ouvir essa mensagem, para se arrepender dos seus pecados, e voltar a depender e confiar dEle, do poder dEle. Esse é o Evangelho. E graciosamente Jesus, como fez com a nação de Israel, dá passos em sua direção, para te exortar sim, mas Ele faz isso porque Ele te ama. Hebreus diz que Deus disciplina quem Ele ama, porque Ele ama você, porque Ele não quer ver você vivendo essa espiritualidade medíocre, e arcando com as duras consequências, com a desgraça de viver a espiritualidade medíocre. Ele te chama ao arrependimento, Ele te chama ao lamento, Ele te chama à confiança plenamente nele. Abaixa a cabeça e fecha os teus olhos. Ora ao Senhor, fale com Ele. Fala com o Senhor, confessa os teus pecados. Talvez você, como a nação de Israel, tenha vivido uma realidade, uma espiritualidade medíocre, de incredulidade, de falta de fé, de um relacionamento vazio com o Senhor. Talvez seja porque você tem obedecido parcialmente. Você obedece em algumas áreas, mas em outras não. E o Senhor está te chamando hoje a uma obediência completa. Talvez você tenha racionalizado desculpas atrás de desculpas para a sua espiritualidade medíocre. Talvez você está dizendo muito, eu não consigo, quando na verdade você não quer. E o Senhor está te revelando isso hoje, graciosamente, para que você se arrependa e confie no poder do Evangelho em Jesus para mudar. Alguns aqui podem estar abrindo concessões em áreas que vocês jamais deveriam abrir. Estão negociando o inegociável. Estão abrindo mão de princípios que você sabe que você jamais deveria abrir mão. Porque são princípios imutáveis da palavra de Deus. Deus hoje o convida, o chama para o arrependimento. Deus graciosamente faz como o anjo do Senhor que saiu de Gilgal e foi até o povo para exortá-los, para encorajá-los, para desafiar o povo à mudança e à adoração. Senhor, por favor, Deus, porque essas palavras ganhem vidas em nosso coração e nos transforme, nos corrija, nos exorte, nos encoraje, nos ensine, para que ela mexa conosco de tal forma que nós não saímos daqui como entramos. Para que possamos ter hoje, Deus, um encontro real com o Senhor, e para que a nossa espiritualidade seja uma espiritualidade real, viva, uma obediência completa, uma confiança completa, para que possamos realmente experimentar a totalidade da sua graça, do caminhar com o Senhor. Deus, nos livra, por favor, de nós mesmos. Nos livra do nosso coração enganoso, nos livra das desgraças, das consequências do nosso pecado. Nos livra das consequências de uma espiritualidade medíocre. Nos exorte, nos ensina, mexa conosco, Senhor, por favor. E para que possamos experimentar, Deus, o Teu gracioso amor. Para que possamos nos alegrar, Deus, numa confiança completa em Ti. Não pelo nosso poder, mas pelo poder de Jesus Cristo, que deu um passo em nossa direção na cruz, que morreu pelos nossos pecados, para que a gente nunca mais precisasse dizer, eu não consigo. Obrigado, Deus, pela esperança do Evangelho, e para que esse Evangelho, para que essa mensagem, a mensagem da graça, transforme nossas vidas, transforme nossa igreja, transforme cada coração aqui para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.